sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Hoje, nossas convidadas são duas mulheres que participam de um grupo muito importante para a preservação da cultura italiana aqui no município de Farroupilha. Temos aqui nos nossos estúdios a Maria Terezinha Kuhn Tomazini, presidente do Clube de Mães As Milanesas, e também a vice-presidente do clube, Clara Cripa Pascoal. Sejam bem-vindas e fiquem à vontade, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre imigração italiana, sobre o Entrai e sobre as origens de vocês também, certo? Eu vou pedir para a senhora, dona Maria Terezinha, que fale um pouquinho sobre suas origens, né? Da onde a senhora veio, né? Sim, eu sou natural aqui de Farroupilha e o meu pai é de origem alemã, é Kuhn, e a minha mãe é Minella. O meu avô veio com 4 aninhos de lá da Itália para o Brasil. Olha, isso. E a Clara? Meu pai é Cripa, minha mãe é Casiraghi, também descendente de italianos. Clara Casiraghi é um sobrenome bem diferente, né? Diferente, sim. E Cripa, qual a tua relação com o primeiro imigrante? Com o primeiro imigrante. O meu bisavô é irmão do Stefano Cripa. Então o Stefano veio primeiro e depois veio vindo o restante da família. O meu bisavô que veio da Itália é o Giovanni Cripa. É. E a tua mãe Minella também vieram de que região? Não, Minella é a dela. Ah, desculpa. Casiraghi. Também são de origem italiana. E vieram da mesma região? Sim, vieram da mesma... Sabe dizer a cidade? Milanês. Milanês. Eu sempre costumo dizer que eu sou chique. Eu sou milanesa. E a senhora, dona Terezinha Kuhn, qual a região? Olha, isso eu não posso te responder porque eu não sei. Eu não... É que os alemães vieram muito antes, né? Fizeram 200 anos de Brasil. E da parte da minha mãe, né? Que o meu avô veio com 4 anos para cá. Daí eu não sei de que região ele é. Mas Minella, né? Minella. Isso. Ok. Bom, a dona Maria Terezinha e a Clara participam do grupo As Milanesas, que é o clube de mães, né? Fundado em que ano? Sabe quantos anos tem As Milanesas? Nossa, mais ou menos, que eu me lembro, deve ser quase 33 anos. 33 anos, ele vai fazer 33 anos. 33 anos de existência. Sim. E por que o nome As Milanesas? Pois é, isso foi com a Geni Magero, né? Que era a presidente que iniciou o Clube de Mães, e foi ela do colégio que ela era diretora. Diretora lá no Santa Cruz. E ela combinou com umas mães, né? E se reuniram e daí escolheram as milanesas. Então é porque o clube nasceu lá em Nova Milano. Isso, lá na escola Santa Cruz. Santa Cruz. Então acredito que tenha relação com a localidade. Isso aí. Localidade. E ali em Nova Milano, vocês que têm o clube de mães dali, que acredito que várias integrantes sejam daí, como é que eu vou dizer para vocês? A maioria dos imigrantes ali são milaneses? Sim, eu acho que de Nova Milano a maioria. Mistura. Misturou bem? Mistura. Mistura com os Esperafico e os Radaelli, deu uma misturada. De várias regiões. De várias regiões. Sim. Cada um veio de uma região. Tu é de origem milanesa? Sim. E na tua casa se falava o dialeto milanês? Sim. Ainda fala? Agora nós só sobramos em 2 irmãos, mas os meus pais sempre falavam com nós em milanês, que é uma pronúncia mais puxada para o francês. Sim, mas tá mais é bem diferente a pronúncia do milanês com as outras regiões. E tu falavam sim. Por exemplo, como tu diria bom dia em milanês? Não sabe? Buongiorno, mas não é buongiorno, não. Não, o milanês não seria buongiorno. Tu não te lembra de alguma palavra? Como é que é?
mas buonanotte, buonasera, o bom dia seria buonasera, eu acho que seria o de noite, né? É, isso, buonasera. Mas isso está também no dialeto vêneto, né? Muito parecido. Muito no parecido, caso. sim. Ah, Algumas ok. coisas são parecidas, mas outras ele puxa mais pro francês. Porque a gente vê uma necessidade, pelo menos ali no círculo cultural, de a gente conseguir resgatar alguma coisa do dialeto milanês, que está se perdendo sim, aqui em está se Farroupilha. perdendo. É. Sim, A gente tem muito vêneto, ele foi É. resgatado agora, porque nem mais o nosso italiano não é o vêneto, Não. ele é uma mistura de dialetos, né? Mas a gente gostaria, assim, de poder descobrir alguém que ainda fale e poder fazer esse resgate. É. Acho que é bem importante. Bom, voltando ao clube, do grupo de mães, né? As milanesas, qual é a principal atividade de vocês hoje no clube de mães? O que vocês mais fazem? Qual é a forma que o clube funciona, né? Como fazem no dia a dia de vocês ali? Nós é assim, no terceiro sábado do mês a gente tem na praça de Nova Milano os grostoli e os pães, né? E no quarto sábado a gente se reúne então, as mães, as associadas, no Colégio Santa Cruz, né? E aí nós fizemos a nossa reunião, a nossa confraternização, né? E aí a gente vai combinando as coisas que vamos fazendo, às vezes tem umas apresentações, né? Às vezes a gente leva alguém para palestra, né? Essa é a nossa atividade, né? Que cada reunião, Isso. o encontro, como a gente diz, é designado um grupo de 5. Elas fazem o chá e pensam em alguma coisa. Às vezes é uma apresentação, às vezes trazem palestrante, coisas assim. Isso. É bem legal. Aí a gente fica até às 5 horas que tem a missa. Isso, depois nós vamos para a missa. A missa das 5 horas. No quarto sábado do mês, é nós que temos que fazer as leituras, os comentários, o canto. Nossa função é essa. Então, como atividade cultural e que vocês fazem, seria para a comunidade de Farroupilha, resgatando a cultura italiana, seria basicamente na linha da alimentação. Isso. Na linha da Da alimentação. alimentação, que vocês participam em vários eventos. Sim. Sim. E para o grupo que faz parte do Clube de Mães, vocês têm o quarto sábado, onde trazem conhecimentos, Isso. decidem nas reuniões internas do grupo. Ah, perfeito. Isso. Esse grupo, ele é regulamentado, ele existe já com estatuto, Sim, todas as regras. Todas as definidas. regras, tudo. Estatuto CNPJ, estatuto com várias regras, deveres e compromissos. E obrigações. E obrigações. Tem os deveres e as obrigações aí para cumprir. Sim. E quais são as regras para participar do Clube de Mães, por exemplo? Como seriam convidadas novas integrantes? Que uma das nossas integrantes traga alguém que ela conheça. Isso. Digamos assim, uma amiga minha quer entrar, então eu apresento essa pessoa, mas eu tenho que ter o discernimento que ela seja uma pessoa, né, de bom caráter, né, de bom... Sim, que Trabalhadeira, principalmente, né? Tem trabalho. Tem trabalho, Tem trabalho. Então, isso é um quesito para entrar no Clube de Mães, que ela venha através de uma que já é integrante. Seja apresentada por uma integrante do grupo. Isso. Outra coisa, quantas pessoas participam do clube? Agora somos em 24. 24. Mas nós já tivemos em 42, 43. Já tivemos grupos grandes. E como é organizar um grupo tão grande assim? Vixe. É bravo. Aí era É difícil, Mas né? a gente dá um jeito, qualquer coisa a gente... Sim, a gente se resolve. dividia em grupos para fazer. Porque o grostoli e o pão não é desde que iniciou. Isto. Desde que iniciou o Clube de Mães. A prefeitura parece que pediu, porque tinha visitas no interior. Então pediram que quando chegassem em Nova Milano tivesse alguma coisa.
Foi aí que surgiu o Grostoli. Essas visitas eram programadas pela prefeitura Pela municipal. prefeitura municipal, era um turismo. Era um no turismo, caso. é. Um Era turismo. turismo no interior. Ah, quando era Isso. feito aqueles Isso. roteiros de turismo. Isso ali, sim. E terminavam em Nova Milano. E aí eles queriam alguma coisa. Foi aí que nós começamos a fazer o pão e o Grostoli. Isso. Tem ideia de quanto tempo isso? Meu Deus. Eu acho que é mais de 15 anos. Mas por aí. Mais de 15 anos. 15 anos por aí. Sim. Sim. E a faixa etária das mães que participam desse clube de mães? A dona Marta tem 84. 4. E tem uma mais nova, deve ter 45, por aí. Então, a maioria seriam pessoas com um pouco mais de idade. Mais de idade. Sim, mais de idade. Sim. Acima de 50. Tudo. Sim, sim. E como vocês veem o futuro do clube de mães? Então, pensando neste aspecto. Infelizmente, Infelizmente, eu acho que não sei quando se vai ter terminar a futuro. nossa geração aqui dos 70, não sei não. Tem dificuldade para agregar Sim, pessoas? sim, Tem. tem. Uhum. Tem Tem dificuldade. dificuldade. Pois Bem, Inclusive bem as filhas da gente, né? Que não tem. Eu acho que elas veem que vocês trabalham Uhum. muito. Isso aí. Não, Né? não faz parte da... A gente sabe que também é uma tradição de vocês, né, ajudarem a comunidade, né, porque vocês trabalham muito, obviamente vendem os produtos de vocês, Sim. recebem por isso, mas também tem uma devolução desses valores Sim. para a comunidade, certo? Sim, sim. Então, vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Que tipo de ações vocês já fizeram dentro do município? Eu não sei se é só Sim. no município ou se é só lá Não. na localidade. É lá na localidade de Nova Milano, lá a gente ajuda o colégio em primeiro lugar, porque as nossas reuniões são todas no colégio. Né? Então o colégio a gente ajuda, a igreja e o menino que está doente lá, né? Que a gente ajuda ele todos os anos. E aqui em Farroupilha foi dado, olha, bastante, eu digo bastante dinheiro, porque olha, ela ganharam a PAI, a Liga de Combate ao Câncer, a MAFA, as voluntárias. Sempre a gente ajuda. Sempre. Todos os anos. A maioria. E assim, ó, durante o ano, às vezes, tem doar um prêmio para o Rifão. Isso. Um prêmio até esse ano não pediram. Para o bingo da Mafa a gente doava brindes. Você sempre participa? Sim, sempre participamos, sempre. E como vocês veem a preservação da cultura italiana aqui no município de Farroupilha? Uma vez que vocês fazem parte de um grupo que trabalha em prol disso. Vocês têm, além de ser um clube de mães, é um clube de mães que busca essa manutenção dessa cultura, levar adiante esses conhecimentos, né? Acho que vocês fizeram até algumas palestras no interior. Algum membro de vocês, não foi? Sim. Porque esse ano a gente comemora os 150 anos da imigração italiana, né? E como é que vocês têm assim, a percepção, enquanto clube de mães, da preservação dessa nossa história, trazida por esses italianos? Olha, Mara, assim, ó, a gente está vendo que esse ano, nos 150 anos da imigração italiana, está havendo um grande trabalho em cima disso, mas está sendo bem difícil transmitir, porque assim o pessoal não está levando muito a sério. E misturou muito. É muita diversidade de culturas. Passa já não interessar tanto a do outro. Não. Essa nossa cultura de fazer pão e grostoli, o próprio macarrão, o próprio não sei o que, não é mais tão levada como era na época dos nossos pais. Né? Eu acho que não vai ter muito futuro essa parte. Começa a misturar muito. Começa a misturar mais, se perde muito
dessa parte da colonização italiana está perdida. Sim. Por isso a importância de um entrai. Por isso a Isso. importância do entrar. A gente tenta resgatar, mas mistura muito, mesmo no próprio entrai, é bem misturado. Já não é só Não. trabalhado a cultura Não, italiana. não. É bem diversificado os produtos, a alimentação que vai ter lá. Que vai ter lá. Sim. Tem para todos, para todos os Tem para gostos. todos os gostos, com certeza. Sim, sim. Isso é importante também, né? Porque se eu não gosto de macarrão, eu vou lá e compro Isso, uma isso outra aí. coisa também. Uma polenta. Aham. E tem alguma tradição que vocês vivem no dia a dia de vocês, dentro de casa, que veio da cultura italiana? Eu acredito que na minha casa seja a alimentação. A alimentação? Sim. O que vocês têm da alimentação que seja típica italiana? Típica italiana, a própria massa, o próprio pão caseiro. Isso. A gente sempre procura o pão caseiro. Sim. Então é mantido mais essa parte ali. O próprio arroz e feijão não é muito da cultura italiana. A gente não tem o hábito de ter. Não, era mais a polenta, a massa, essa parte. O radite. isso. Que até hoje se planta. Mas E tudo feito em casa, Clara? Ou, porque eu sei que tu trabalhas também, né? sim, estou sempre correndo. Mas a gente sempre procura o pão caseiro, a massa caseira. Sim. Que é bem diferente daquela massa industrializada, Sim, né? sim, com certeza. É um pão diferente, com sabor É outro Isso, pão. isso aí. E lá na Nossa. sua casa, Dona Maria Terezinha, a cultura italiana se mescla com a alemã? Ou é muito mais italiana? Não é mais italiano. É. Sim, é mais italiano lá na minha casa. O pai gostava de massa também. Isso aí, Isso aí. E a minha mãe também, meu Deus, ela fazia tanta coisa, ela fazia agnoline. Meu Deus. Sim, então a gente pegou. Eu também fazia agnoline em casa. Sim. Pra mim, né? Isso. Os biscoitos caseiros. Isso, eu faço biscoito caseiro. Ainda faço. Ainda faço. Muito Que bom. delícia, né? Sim. Isso. Tudo muito bom. E as novas gerações, então, Não, nem pensar. Não. um afastamento. Mas a senhora sabe que eu vejo assim, que às vezes eu me surpreendo, às vezes conversando com as pessoas, e eu vejo que elas dizem, eu fiz o pãozinho em casa hoje. Eu vejo que tem uma retomada por alguns, as pessoas estão buscando fazer um pouco mais em suas casas, né? Porque não vai ter elementos químicos, Isso não aí. vai ter corante, não vai ter Sim. uma série de produtos Sim. que preservam a nossa saúde, né? E Sim. quem fazia em casa tinha isso tem ainda, né? Inclusive, essa semana eu fiz tagliatelle em casa. Sim. Olha, Fiz Mas assim, tagliatelle. ó, Mara, tu faz em casa. Mas aí, o que as pessoas acabam fazendo? Eu vou pegar a farinha integral. Tá, mas daí tu foge. Isso. Tu foge do italiano. O italiano era farinha branca, com banha, com tudo isso. Que é o que a gente faz lá. Isso. O pão leva banha, o pão leva farinha branca. E se é para mesclar com a farinha integrada, então tu tá saindo da cultura. Tu pode até fazer o pão caseiro, mas não é mais o... Mas, Clara, quando a gente era criança, o pão não era mais escuro do que agora? Não era uma farinha menos Era mais refinada? sim. Era uma farinha menos refinada, tanto que Que a gente... fazia bem menos mal, né? Oh, Bem menos mal. agora a gente só compra farinha especial para pão. É. Que sai aqueles pão maravilhoso. Sim. Coisa que antigamente não tinha, ela era mais, Era um né? pão mais pesado, Isso. né? Sim. Sim. Olha ali, ó. E então, dentro do que vocês produzem, agora que vocês vão participar do Entrai, né? Aliás, participam do Entrai há quantos anos? Desde que ele surgiu. Desde que ele surgiu. Sempre participaram. Sempre participamos. E a sim. participação do Entrai sempre foi com pão e grostoli? Não. Não, O não. que vocês faziam? Nós no início? tínhamos o pratinho, que é servido a polenta na chapa, e um pedaço de linguiça, né? Que é tostadinha ali, Tostadinha também na capa. E a fortaia. E a fartaia. Sim.
Como vai ser também esse ano, né? Ah, então esse ano vocês Sim. vão vender o pão, o tradicional pão feito Tradicional no forno, lá que a forno. gente Isto. pode Sim. visitar e ver, né? Inclusive, a gente vende a fichinha, a pessoa vai direto lá no forno retirar. Isto. A tal Pega hora tu direto tem que lá estar do- lá retirando o pão. É. Ótimo, daí já vê todo o processo Sim, como é isso. feito também, Sim, né? Isto. Sim, isso sim. aí. E o grostoli, como ele será feito? Como ele é feito? Ah, o grostoli, para ele ficar gostoso, a gente amassa um dia antes, né? Deixa ele descansar e depois no dia seguinte a gente vai lá, espicha, frita Frita. e quentinho na hora, né? Tudo manual. Tudo Tudo manual. manual. Tudo manual. Com os rolos lá. Os tudo. rolos, Os aqueles da muque, nossa... vamos no muque aqui, ó. No muque, amassar também na mão. Também na mão, tudo. Não. Não tem nada de amassadeira. Não. Todo com força e trabalho. Isso aí. E o fogo, lá o fogo é a lenha. O fogo é a forno lenha. é a muito lenha. tradicional. Sim, temos E um fogo a lá. chapa onde é feito a polenta é de um fogão a lenha. É, de um fogão a lenha, bem. Bem ali. E o almoço, então, também será servido. Sim. O prato que vocês vão vender ali no Entrai, como é que ele é composto mesmo, é? É, tem um pedaço de linguiça e umas 4, 5 fatias de polenta e uma porçãozinha de fortaia. E o queijinho ralado. É, e o queijinho ralado por cima. Saladinha não tem mais. Não, tem saladinha é uma vez Tirado. tinha. Tinha, mas o pessoal não... Não, é, Não aderiu, então a gente É. tirou. Sim. Isso aí. Sim. Ok. E já tem ideia de valores? Ou ainda não fizeram os cálculos? Não, nós vamos ter reunião segunda-feira Segunda-feira. para decidir o valor. Para finalizar o valor. Isso aí. Ok. Então, o Entrai... O pão e o grostoli, sim. Sim, a gente já tem o valor, que é R$10 o pão. E cada 12 unidades de grostoli, R$16. Isso. 12, 13 unidades ali de grostoli. Vocês têm uma ideia de quanto foi vendido de pão no ano de 2023, no último Entrai? Não, nem faço ideia. Não fazem Teria que essa fazer um conta? cálculo, que É. agora a nossa cabeça não... E de quilos de farinha que foi usado, não tem uma... Tá tudo anotado, tudo anotado, só que de Mara, cabeça. na quinta-feira, na sexta-feira, foi menos fornadas de pães. Mas no sábado e no domingo, foi em torno de 9 fornadas de pão. Isso representa... Cada fornada são 20 pães 20 pães. por dia. 180 por dia? É, mais ou menos. Então é só nós É. multiplicar por 2 dias. É 2 pão, dias, né? 2 É dias. bastante pão. É. E grosso, então, nem se O conta. Né? grostoli, então, a gente É não... mais ainda. Sim, o grostoli a gente Sim, não... porque é por unidade, mas Sim. aí vocês têm um controle mais ou menos por Por, quilos de por, farinha. por receita. Por como a receita, gente por tá. receita. É. Em torno de 120, 130 grostoli por receita. Quanto nós fizemos a última vez? Nós, foi ao feito? último entrar, nós fizemos em cada fim de semana mais de 100 receitas de É grostoli. isso. E cada muito. receita dá na base de 120 a 130 grostoli. Isso. Dá para fazer essa Dá conta, bastante, vai. né? Porque bastante o coisa. grostoli não tem outra maneira a não ser a mão. Isso. Tanto no amassar, no espichar, não tem Não outro tem, jeito. não. O pão tem a Sim, já amassadeira. facilita um Sim, pouco, né? Sim, senão, coitado das meninas do pão, né? Sim. Bom, então tem bastante trabalho pela frente Tem, para atender tem. todo esse público que vai procurar vocês, Sim. né? E as filas... É sempre grande a A fila. gente tem 2 fritadeiras, mais que isso, não comporta a eletricidade, É. porque todos ocupam luz. Acaba Então, sobrecarregando. Sobrecarregando, né? Então, 2 fritadeiras. Sim. E vocês estão preparadas também para entrar esse ano? Sim. Já faz tempinho que estamos trabalhando, Então. estocando coisas lá. Vocês começam estocando material, produtos, Sim. para sim, depois sim. deixar a massa pronta. É, a massa Isso. já faz 2 semanas que já Que já estamos amassando, né? E aí a massa congela. Aí congela, fica maravilhoso. Maravilha. Tu Fica. tira ela no dia anterior Isso. para fazer. Maravilha. Quantas pessoas nesse processo? Todas?
No processo de amassar é mais a parte da diretoria, que nós somos em 9. Aí depois entra toda a Todas turma. daí, Da turma. Umas estão no pão, umas estão na fortaia, na linguiça, na polenta e no grostoli. Temos que Se dividir. distribuir a turma. Sim. E olhando assim nessa história que vocês vêm vivenciando no Entrai, que essa é a nossa festa maior da cultura italiana, né? E esse ano, como tu disse, né, Clara, a gente vê bastante movimentação, pois a gente quer comemorar os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós somos o berço dessa imigração. Então a gente quer fazer uma festa bonita, a gente quer que todo mundo participe, quem nos ouve, né, que esteja lá nesse evento, para que venha Nova lá. Milano. E vocês veem assim que esse ano então tem um preparo maior para isso. Tem um preparo maior para isso. O espírito das pessoas também está bem mais voltado para isso. Né? Para a gente comemorar, enaltecer esses italianos que nos deram origem, né? Isso aí, verdade. Criaram a nossa identidade, né, para hoje. Com certeza. Verdade. Certo. Isso aí. Bom, e tem algo marcante nessas memórias de vocês, tanto de colonização italiana, tanto de festas que participaram, que chamou a atenção, que vocês gostariam de contar para quem está nos assistindo? Tere, o que nós vamos contar? Pois é, a gente já foi em tantas festas de clubes de mães, que é uma melhor que a outra, né? Eu acho que mais ou menos, né? É isso aí. Todas Isso, muito boas. quando a gente se reúne, todos os clubes, é uma festa melhor que a outra, viu? Porque esse ano, além do Entrai, em setembro, nós vamos ter o encontro de todos os clubes. E vai ser em Nova Milano. E vai ser em Nova Vocês Milano. vão receber Isso, vamos receber os clubes de Que mães. já é, então, também uma festividade dos 150 anos. Isso aí. Vai ser voltado também para isso. E vocês têm ideia de quantas mães estarão reunidas nesse encontro? Ah, minha filha, aquele salão vai ficar... É grande. A turma vai ser grande. Para chegar a 600, 700 pessoas. Mais ou menos. Mais Muito ou menos fácil. é isso. Tem que fazer comida para esse povo. Bom, nosso programa chegando ao fim, né? A conversa foi muito boa com vocês, adorei. E gostaria, dona Maria Tereza, que a senhora dissesse alguma coisa para os nossos ouvintes, né? Os convidassem, de repente, para entrar, Sim, né? para nós vai ser um prazer, se quiserem vir lá. Nós estamos à disposição com o pão, com o grostoli e, como nós dissemos, com o pratinho, que é a polenta, a fortaia e a linguiça. Gostaria muito que viessem e gostaria de agradecer também que nós somos escolhidas, né, Clara? Ali para que nós somos homenageadas. Nós agradecemos ao nosso público, né, que vem lá, né? Então nós estamos à disposição. Vai ser um pouco demorado os grostoli, porque a fila sempre é grande, mas sai quentinho e gostoso, né? Vai ser um prazer receber vocês. Clara. Isso. Como nós fomos eleitas esse ano as mulheres referências, agora nós vamos ter que mostrar este título também. Vamos fazer valer o título com o nosso pratinho, com o nosso grostoli. Mas assim, o grostoli realmente é diferenciado. Nossa, o pessoal diz, olha, a gente foi em outros lugares, mas a gente volta a comer os de vocês. A gente vê aqui pela fila, né? É isso aí. Pode ter uma base. A gente vê pela fila que tem uma procura muito grande. Meu Deus. Isso aí. Né? O pão também, né? Um pão maravilhoso, né? Pão feito dentro de todas as regras de saúde. De saúde, sim. Isso é muito importante. Também, muito cuidado nesse sentido aspecto, também. Né? E eu sou uma pessoa que estou sempre não, nos últimos eventos a gente esteve por perto e a gente vê a dedicação e o trabalho dessas mulheres, né? É de tirar o chapéu. Eu acho que se nós tivéssemos mais mamas, como dizem, né? Iguais a vocês. Isso aí. E eu acredito que nas outras comunidades também tem clubes de mães muito fortes, né? Trabalhando muito, mas eu tenho conhecimento de vocês. Sim. E me chama a atenção, sim, aquelas mulheres que chegam bem cedinho lá Bem e cedinho. são as últimas a saírem para que no
dia seguinte Isso. as pessoas possam comprar o seu pão quentinho e o seu grosso. Ah, Vocês estão de parabéns, né? as meninas do pão, às 6 horas já estão em Nova sim. Milano, para as 9 horas já ter a primeira fornada de De pão. pão quentinho. né? Quentinho. É. E eu vejo, né, que esse título que foi dado a vocês foi muito merecido, né? Obrigada, Não foi mãe. por acaso, não. Isso. E nem Obrigado. por apadrinhamento de ninguém. Não, Isso aí, não. Parabéns para vocês. O Círculo Cultural Ítalo Brasileiro, assim como a TV Cidade, né, agradecem essa participação e certamente, né, no decorrer das semanas teremos outros programas também muito interessantes contando a história dos nossos imigrantes. Obrigada. Obrigada. E ho trovato l'invaso